amém? Ele está presente aqui, né? Deus abençoe nossos irmãos que estão nos acompanhando por intermédio da internet. Que a bênção do eterno e soberano Deus seja derramada sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Pois muitos mandam mensagem para a gente, fala: pastor, eu estava acompanhando o culto e Deus fez um milagre aqui dentro da minha casa, né? Vale a pena, irmãos. A gente sacrifica de um lado, mas a Bíblia diz que o nosso trabalho não é em vão no Senhor, pastor Haru. Quando a gente sacrifica na obra de Deus, Deus ele traz a recompensa. A minha recompensa não é dinheiro, a minha recompensa é ver vidas sendo curadas, salvas e transformadas pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia diz, por sorte, que até aventais e roupas, né, lenços que levavam do apóstolo Paulo, curava e expulsava demônio. E essa mesma unção está sobre a nossa vida nos dias de hoje. Só não faz milagre aqueles que não crê. Deus só não opera na vida daqueles que não crê. Daqueles que não crê não tem como agir de Deus se manifestar. Mas se você crê que Deus é fiel e tem todo o poder sobre a terra e sobre os céus, fica tranquilo, porque a tua vitória vai vir, a tua vitória vai chegar. Deus vai fazer milagre na tua casa ao teu favor e vai usar você também para fazer milagre na vida das pessoas que estão precisando. Amém? A Bíblia é tão maravilhosa que se não fosse por esse poder aqui, dessa palavra que é tão poderosa, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos glorificando a Deus hoje. Sacrifica o seu tempo naquilo que você pode, para poder servir a Jesus de todo o seu coração. Tem uma passagem muito bonita que eu acho que na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 10, a partir do versículo de número 21, vai dizer assim: porque dizia consigo mesmo, olha aqui, porque dizia consigo mesmo, se tão somente tocar na sola do seu vestido ficarei sã. Ou seja, ela tinha fé dentro dela, aquela mulher, que ela estava doente, sofrendo uma hemorragia, e ela tinha fé consigo mesmo: se eu só tocar na orla do manto desse homem, que era Jesus Cristo de Nazaré, eu ficarei sã. Ela não estava esperando assim: eu vou até ele para ele colocar a mão na minha cabeça e ele vai orar e eu vou ser curada. Não, ela falou: só de eu tocar na orla do vestido desse homem eu vou ficar sã. Sabe o que é isso? É entender que o Deus que nós serve tem todo o poder sobre a terra, que não precisa ele dizer nenhuma palavra, só da gente tocar nele, o milagre acontece na nossa vida. Pastor, mas como que eu toco nele? Hoje você não pode tocar nele fisicamente, mas você pode tocar com a tua fé e com a tua adoração. Então faça-me o favor essa noite, adora ele com toda a intensidade que existe dentro de você, porque você vai ser curado em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu não estou enfermo, meu corpo está bem, eu estou gank. Talvez você saque uma doença espiritual e não entende. Tem problema na nossa vida que a gente não entende o que está acontecendo, que entra anos, sai anos, e a vida da gente não muda. A gente estamos enfermo espiritualmente, não é? A gente estamos enfermo espiritualmente, mas Jesus veio para desfazer as obras do dia. Deus abençoe a vida da missionária, que ela fez uma surpresa e tanto para mim, né, irmão? Engraçado que ninguém consegue esconder nada de profeta, né? Não esconde não. Você pensar que você está escondendo alguma coisa do seu pastor, você quebra a cara. Sim ou não? Não esconde não, irmão. A Bíblia diz que o anjo da igreja, quem que é? Se ele é anjo da igreja, como que nós vamos conseguir esconder algo de algum anjo? Não tem condições de esconder, rapaz. Tem que ser sincero e falar logo. Abre o jogo e fala: a casa caiu ontem para missionária. Glória. Eu aqui bem em paz aqui, peguei o celular e falei: nossa, meu Deus do céu, os irmãos não vão vir para o culto hoje. Poxa vida, preocupado, né? Olhando para ver se alguém mandou mensagem. Falei: ô Jesus, ninguém falou nada até agora, já ia começar o culto, eu meio preocupado ali com os irmãos. Aí eu falei: nossa, eu vou ter que viajar, então não vai ter culto, né? Na semana que eu não estiver aqui. Aí eu falei: eu vou já mandar alguma mensagem para alguns irmãos, já vou adiantar de antemão, porque não vieram no culto hoje para ouvir, né? O que eu tinha para falar, eu já vou adiantar de antemão, que não vai ter o culto no domingo aqui. Os domingos vai ficar sem culto, só vai ter culto sábado que vem, depois vai ficar sem culto nos domingos, porque eu vou estar fora, né? E a missionária faz sogueio para alguns irmãos que são varões, né? Então a gente sempre está junto ali, não tem condição dela levar sozinha, né? É uma questão de prudência e vigilância, né? Para a língua do Satanás não sair batendo por aí, né?
Aí eu falei, então vou cancelar os cultos do domingo, eu só vou até o sábado que vem agora, né? Aí eu fui mandar pro irmão, aí eu acho que foi o irmão Marco que respondeu, que respondeu, né? Eu mandei, não vai ter culto no domingo. Aí o Marco, ele nunca responde, o Marco ou a Jussara, não sei qual dos dois que respondeu, ele nunca responde assim para mim, pastor. Ele sempre fala assim, pastor? Dai Diogo. Amém, pastor, Deus abençoe então, tá tudo bem com o senhor. Ele sempre responde assim. Aí eu ganhei em cima, porque ele respondeu assim, não vai ter culto no domingo? Por quê? E colocou um ponto de interrogação, não sei se foi o Marco ou a Jussara que escreveu. Colocou um ponto de interrogação, por quê? Eu falei, mas o Marco, ele nunca, a Jussara, o Marco nunca fala assim para mim, ele sempre fala amém, pastor, Deus abençoe, amém, até semana que vem então. Ele sempre concorda amém ou dai jobo, né? Aí o estranho que perguntou o porquê, eles não têm costume de perguntar porquê. Na hora que perguntou porquê, eu comecei, minha cabeça já acelerou, o cérebro começou a trabalhar. Aí o Espírito Santo entrou em ação, falou, vou tirar essa perturbação do coração do meu servo. Eu vou revelar para ele o que está acontecendo. Eu olhei para a cara da missionária, falei, missionária, eu já mandei mensagem para alguns irmãos que não vai ter o culto a partir do domingo aqui em casa, só da hora que eu voltar. Não, amor, dai job, eu já avisei eles para eles virem que tudo bem. Eu olhei para a cara dela e falei, o Espírito Santo, Deus falou para mim, você não está fazendo aniversário? Falei, tô. Então. Aí eu mandei para o irmão Marco, Gomem, vai ter culto sim. Coloquei kkkk lá e mandei para ele. Aí ele respondeu rindo, eu já ganhei. Eu falei, não vou falar nada para ele não, mas eu já sei o que está acontecendo aqui. Falei, Alexandra, acabou o culto. Eu falei para ela, não adianta. Não adianta você querer esconder de mim não, filha. A Bíblia diz, antes que Deus manifeste, o do pastor eu não sabia, mas eu desconfiei. Não sabia, mas desconfiei. Não sabia, mas eu desconfiei. Aí eu falei para ela, Alexandra, antes que Deus faça alguma coisa na terra, antes Ele comunica a quem? Aos teus servos. Falei, rapaz, é difícil você esconder alguma coisa de mim, mulher. Né? Então louvo a Deus pela vida da missionária. Graças a Deus, essa mulher guerreira, batalhadora que Deus colocou na minha vida, para poder ser uma coluna no meu ministério. O pessoal tem costume de falar que a esposa da gente é 50%, a minha é 80%. Irmão, porque se não for ela, eu não faço. Então, não é verdade, pastor Haru? Se não for ela, nós não faz. Se não for missionária pegar você lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente esquece. Não anda sem o corpo, irmão. Não anda sem o corpo. Jesus tirou, Deus tirou, vamos falar certo, que senão o pessoal lá na internet tem estudado ali assistindo. Vai falar, Jesus não foi Deus, né? Deus tirou da costela do homem e fez Eva. E deu para ser adjunto. Então o que ela faz complementa com o que ele faz. E ambos os dois vão lutando e vai vivendo a vida. Quando um tiver meio fraco, com o ombro caído, doendo, machucado, o outro chega, peraí, ô marido, vamos embora, rapaz, que isso? Para de olhar para essas coisas, vamos olhar para Jesus e vamos, quebrar tudo. Quando a mulher está lá fraca, magoada, triste, sem força, que dá para a gente perceber quando a nossa esposa está sem graça para fazer as coisas, não está com vontade, não está com aquele desejo. A gente que somos homem, vamos lá, mulher, que isso, vamos embora, mesmo fraca, eu não quero ir não, mas vamos lá. Vamos embora, vamos lutar, porque Jesus vai nos abençoar. Né? Por isso que eu falo que ela é 80% do meu ministério, né? Jesus é 100%, ela é 80% e completou tudo. Deus abençoe a vida da missionária, né, que fez essa surpresa para a gente, né? Que a bênção do Eterno Deus esteja sobre a vida dela. Deus abençoe meu pastor presidente, pastor Haru Ronjoy. Os irmãos estavam com saudade lá na internet. O pastor Haru está aqui, servo do Deus Altíssimo. E é ele que vai ministrar hoje. O pastor vai ministrar hoje uma palavra de fé aos nossos corações. Daqui a pouco ele já vai pegar o microfone, já vai ser usado depois que eu ouvir uma saudação pela 90% do ministério dele. Aí depois você completa os outros 10%. Mas primeiro eu quero ouvir ela. Vem aqui, missionária Neia. Graças a Deus, né? Aleluia. Diga amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Que alegria, né? Estarmos aqui cooperando com o culto nesta noite, aniversário do nosso pastor. E
Esses anjos de Deus aí, os anjos da igreja, não cooperam, né, missionário? A gente quer alegrar, quer fazer uma surpresa, mas não pega e eles, em vez de ficar quietinho, não, vou alegrar o coração dela, então eu vou fingir que não estou sabendo. Deixa ela ser feliz. Não. Glória a Deus, né? Pastor Haru também não tem como fazer surpresa. Tentei fazer e ele já descobriu antes da hora. Mas Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Nós nos alegramos. Como é gostoso, né, estar na presença do Senhor. Sentir esta alegria, esta comunhão que vem do céu, né, para as nossas vidas. Nós brincamos, mas nós levamos a sério o ministério, o casamento, porque nós somos um em Cristo Jesus, né? E como o Senhor falou, né? Aquele que se casa se torna uma só carne. Então devemos ser mesmo a auxiliadora, né, do nosso esposo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Como é um culto de ação de graça do pastor, vamos ler juntos lá em Jeremias capítulo 1, que o Senhor colocou no meu coração. Jeremias capítulo 1. Hoje pela manhã nós tivemos um culto maravilhoso ali na sede, né? E a gente traz a saudação de todos os irmãos para a igreja aqui de Toyota, né? Os irmãos oram sempre por vocês, né? E o Senhor tem abençoado. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4, que diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te consagrei. E te constituí por profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituí sobre as nações e sobre reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. E veio novamente a palavra do Senhor, dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deixo aqui o versículo 9 para o pastor, para o nosso pastor Jefferson. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou minha boca, o Senhor, e me disse: Eu ponho na tua boca as minhas palavras. Que o Senhor venha te abençoar, pastor, por muitos anos de sua vida, por onde você passar. Que as palavras do Senhor estejam na tua boca para edificar e para plantar, e também para destruir todas as armadilhas do inimigo, todos os laços satânicos contra as vidas. Que esse homem de Deus, esse profeta de Deus, venha a ser usado não somente aqui, mas por onde ele passar, que as mãos do Senhor estejam sobre ele. Valorize seu pastor, irmãos. Ele é um homem de Deus que cuida de vocês, cuida das vossas almas, para que vocês não venham perecer. Ore por ele, ame a ele, entenda a ele. Ser pastor não é fácil, mas a nossa recompensa vem do Senhor. O que nos faz caminhar, não é, pastor Jefferson? É o amor pelas vidas, né, missionário? Amamos vocês, isso é que nos dá força a cada dia. Que o Senhor venha abençoar a igreja em nome de Jesus. Deus abençoe a vida da missionária, né? Palavra abençoada, maravilhosa, né? A gente vivemos de fé em fé, e com a graça do Espírito Santo em nossa vida, e como a missionária falou, a gente só estamos aqui por amar vocês, né? Simplesmente isso. Tem hora que a gente fica meio nervoso, chama atenção,
corrige, mas é porque a gente não quer ver vocês se machucando, né? Caindo, errando, tendo trabalho, né? Mas Deus vai recompensar cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, amém? A nossa irmã vai louvar o Senhor, vamos contribuir com o dízimo, oferta, ajudar a obra do Senhor Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos. Pode pôr. Ouça agora a história que eu vou lhe contar. É a história de alguém que queria se exaltar. Orgulho e soberba encheram-lhe o coração, e essa foi a arma que ele usou para se matar. Diante do Deus poderoso tinha que se dobrar, o nome do Deus vivo deveria exaltar, mas ele não aceitou por causa do seu eu, mesmo sendo importante, Herodes morreu. Conduzindo pelo mesmo caminho que ele foi, se achando grande credor, glória de Deus. Mas chegou o dia que o Senhor vai falar: eu não quero orgulhoso, soberbo, arrogante, vaidoso, altivo, para usar a arma da humildade vai quebrar o seu eu. Essa arma é a simplicidade de Deus. O soberbo a seu tempo Deus vai abater, mas aquele que se humilha, que desce, se prostra aos pés do Senhor, Deus vai exaltar. Onde está o povo que dá glória a Deus? Esse povo não quer exaltar o seu Deus, mas aqui tem alguém querendo glória pra si. Eu nem quero ver o que vai acontecer. O quê? Ele vai ter que se humilhar. Soberbo Deus vai te abater, humilde Deus vai te exaltar. Soberbo vai ter que descer, humilde Deus vai te levantar. Soberbo Deus vai te quebrar, humilde Deus vai te honrar. Deus já decretou falência do soberbo, do orgulhoso, do arrogante. Deus tira o reino da sua mão e pro humilde vai passar. Sai da frente, Saul, porque aí vem Davi. Sai da frente, Eli, Samuel vem ungir. Desocupa o cenário, rainha Vasti, e Esther já chegou pra te substituir. Vai quebrar o seu eu. Essa arma é a simplicidade de Deus. O soberbo a seu tempo Deus vai abater, mas aquele que se humilha, que desce, se prostra aos pés do Senhor, Deus vai exaltar. Onde está o povo que dá glória a Deus? Esse povo não quer exaltar o seu eu, mas aqui tem alguém querendo glória pra si. Eu nem quero ver o que vai acontecer. Ele vai ter que se humilhar. Soberbo Deus vai te abater, humilde Deus vai te exaltar. Soberbo vai ter que descer, humilde Deus vai te levantar. Soberbo Deus vai te quebrar, humilde Deus vai te honrar. Deus já decretou falência do soberbo, do orgulhoso, do arrogante. Deus tira o reino da tua mão e pro humilde vai passar. Sai da frente, Saul, porque aí vem Davi. Sai da frente, Eli, Samuel vem ungir. Desocupa o cenário, rainha Vasti, e Esther já chegou pra te substituir. Sai da frente, Saul, porque aí vem Davi. Sai da frente, Eli, Samuel vem ungir. Desocupa o cenário, rainha Vasti, e Esther já chegou pra te substituir. Deus tira o reino da tua mão e pro humilde vai passar. Deus tira o reino da tua mão e pro humilde vai passar. Deus tira o reino da tua mão e pro humilde vai passar.
agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. O Senhor me deu esse hino, desde de manhã eu fui no culto, eu ia louvar lá. Mas o Senhor quis que eu louvasse aqui. Então, que Deus abençoe cada vida, cada irmão. Amém, meus irmãos? Fica de pé, vamos orar. O pastor Haru vai ministrar uma mensagem aos nossos corações. Tenho certeza que Deus vai continuar falando com cada um de nós aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos, Deus. Quero te louvar mais uma vez, pela graça que o Senhor nos concedeu de aqui presente estar adorando ao seu nome. Usa o teu servo como sempre tem usado, como esse instrumento em tuas mãos. Fala conosco, fala com cada um daqueles que está nos seus lares acompanhando esse culto, essa reunião. Meu Deus, derrama a tua graça, a tua presença em nossas vidas, para a glória de Deus. Faça-nos sensíveis ao teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem tem sua Bíblia, vamos abrir em Efésios, carta do apóstolo São Paulo aos irmãos de Éfeso. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 4. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus. É uma alegria estar aqui juntamente com os irmãos, com o propósito de louvar a Deus, adorar ao Senhor. Estou um pouco rouco e hoje, lá pela manhã, 10 da manhã, até o meio-dia, tivemos um culto lá abençoado, então tanto da glória, fiquei até rouco. Daqui lá dá cerca de 150 quilômetros, mais ou menos. É mais ou menos, né? E a gente está um pouquinho cansado, né? E eu fico muito grato por estar aqui, grato a Deus por estar aqui, pelo convite da missionária Alexandra. Pastor Jefferson, Deus abençoe. A surpresa, né? Já de longa data conheço o pastor Jefferson e também a missionária Alexandra bem antes. Graças a Deus, né? Nós temos essa comunhão em Cristo Jesus. Vamos ler a palavra de Deus então. Efésios capítulo de número 4, vamos ler do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo a alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcias, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Louvado seja Deus. Podeis tomar assento.
Graças a Deus, eu conheço alguns irmãos, não vou citar os nomes, né? Mas eu fico feliz em ver alguns irmãos que não vi ainda. É um prazer, uma alegria. Deus os abençoe por estarem aqui. Deus seja louvado. Então, eu quero trazer uma breve palavra de reflexão, uma breve reflexão da palavra do Senhor. Lá na sede são acostumados 1 hora, né, de palavra. 1 hora aqui, ele falou meia hora, já falei, fiquei meio perdido pelo que eu preparei. Eu não sou rápido para falar, falo devagar, compassado. Eu não sou um pregador, né? Tem pregador que tem aquela eloquência, né? Mas eu sou mais voltado para ensino. Então o que eu quero trazer hoje, através desta palavra que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso. Paulo aqui, ele está falando aos irmãos, ensinando aos irmãos, que o mesmo Jesus, aquele que desceu, depois de crucificado, morreu, desceu às partes mais baixas da terra, pregou aos mortos, e depois ele ressuscitou e foi assunto aos céus. O mesmo que desceu, fez um milagre de salvação até pelos mortos, ele também subiu ao céu. A Bíblia diz que ele mesmo deu pastores para a igreja. Então a igreja é necessária aqui na terra. Nós vemos que a função, o ministério de um pastor é uma função muito nobre. Uma função muito nobre diante de Deus. É uma bênção, uma dádiva, um presente de Deus. Mas o preço é bastante caro, né? Eu sou pastor lá em Xigaquém, já fazem cerca de 20 anos. Estamos ali com a igreja no mesmo local. Então faz tempo que estamos ali naquele local, né? Então, para confirmar que alguém às vezes tenha dúvida, nós não somos qualquer vento de doutrina que apareceu. Nós temos raízes, nós temos referência, não é mesmo? Marcos está aí, ele conhece a gente há tempos. Estamos lá há muito tempo. 20 anos é meia vida, né? Metade de uma vida. Graças a Deus, Deus tem nos sustentado ali, Deus tem operado milagres e maravilhas. Então nós passamos a conhecer o pastor Jefferson, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Quando conheci esse homem de Deus, eu senti uma alegria, uma paz muito grande, né? Como eu sinto até hoje. Quando fui convidado para vir aqui, eu fiquei muito feliz. Falei, vou lá com alegria. Apesar da minha idade, eu não escondo idade, né? Eu não escondo idade, irmãos. Aceitei a Jesus com 35 anos de idade. Quem sabe você está pensando, mas eu já tenho idade o suficiente, já estou bem vivido para começar a servir a Jesus. Mas para Deus não tem idade, irmãos. Deus olha o coração e vê o desejo que você tem em servir, a seguir esse Deus. Só tem um caminho, é Ele, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Evangelho de São João 14, versículo 6. Então é isso, irmãos. Nós lutamos, pelejamos, batalhamos, e não é diferente. Hoje, como culto em ação de graças pelo aniversário do pastor Jefferson, me veio em mente essa palavra, dizer que não é cargo, irmãos, aprendam isso, que função ministerial não é cargo, é um ministério dado por Deus. Foi Deus quem deu. Eu mesmo relutei várias vezes, eu não quero nem ser um obreiro da casa do Senhor, mas o Senhor colocou. Lutei, pelejei, lutei como Jacó lutou com o anjo, né? Jacó ficou coxo, né? Numa perna manca, e eu perdi a audição esquerda, porque eu não queria esse ministério de pastor. Eu lutei, relutei, não quis, aí até que fui acometido,
de um derrame facial, eu perdi a audição esquerda. Aí eu fiquei sem trabalhar, os irmãos já, não, pastor, vai ficar direto na obra aqui, só, direto na obra. Não vai trabalhar mais em fábrica, né? Vai ficar assim, direto trabalhando só na obra de Deus. Não teve como fugir também. Aí então foi onde Deus me colocou. Eu estou aqui. Hoje eu aceitei Jesus com 35 anos, hoje eu tenho 61 anos. Completei agora em janeiro. Se você gostou de mim, já 14 de janeiro que vem, já guarda um presente para mim, desde já. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Eu amo esse Deus. Eu não me arrependo de ter aceitado a Jesus. Fui o primeiro da família. Nós éramos descendentes de uma cidade pequena lá no Paraná, em Andirá, perto de Cambará, perto de Ourinhos, aquela região, no norte do Paraná. Foi o primeiro da família e um dos primeiros a aceitar Jesus, o primeiro da Igreja Assembleia de Deus a aceitar Jesus. Na cidade foi um choque para o povo. Era muito conhecido ali, nós tínhamos mercearia, tínhamos comércio, sorveteria, então era muito conhecido ali. Então através de nós também veio muitas almas ao Senhor. E novo convertido ainda, eu e minha esposa, com 4 anos de convertidos. Depois chegamos no Japão, nós começamos a contar, fulano, nós ganhamos para Jesus. Irmãos, passou de 40 os irmãos que nós ganhamos para Jesus. Não tinha credencial, não tinha carteirinha de obreiro, carteira de ministro, só tinha carteira de membro, né? Por isso eu digo, irmãos, fazer a obra de Deus é coisa nobre. Coisa mais importante que a preocupação de Jesus é a salvação de almas. Você não precisa ser um obreiro na casa do Senhor, mas use esse dom do amor que Deus te deu. Esse amor que Deus derramou no teu coração, amor de Cristo, para ganhar as almas para Jesus. Garantir a salvação. Salvação de que nós estamos tendo lá na sede ensino sobre escatologia, estudo dos fins dos tempos, o que irá acontecer, o que será. Então a gente vê, não chegamos ainda na grande tribulação, né? Mas será coisa terrível para quem ficar aqui na terra sem Jesus. Então vamos pensar nisso. Nós como pastores, eu, pastor Jefferson, nós lutamos pela alma, pelas almas. Deus tem colocado esse amor pelas almas. Muitas vezes nós vemos irmãos tranquilos em casa, sossegados, mas nós temos essa preocupação porque o Espírito Santo nos leva a interceder, a orar pelo rebanho do Senhor, a orar pelas vidas. Então muitas vezes quando alguém está dormindo, nós estamos intercedendo, orando para a glória de Deus, né? É Deus que nos chama para orar. Deus que move os nossos corações para estarmos orando pelas vidas. Tem noite que eu falo com a minha esposa, tinha época que ela falava assim, mas você parece um espetinho, não para, né? Vira para lá, vira para cá, não dorme. Tem vezes que eu vejo clarear o dia, não dormir ainda. Por quê? Pela preocupação com um aqui, com outro ali, porque o fulano está assim, porque está diferente. Então, Deus revela para o anjo da igreja, não é isso? Foi falado aqui, Deus revela muitas coisas para o anjo da igreja. Então hoje, como culto em ação de graças, eu quero falar para vocês, olha, valorize o seu pastor, valorize, dê valor. Muitos não dão esse valor devido aos pastores. Pastores, eu digo, esses que verdadeiramente são chamados por Deus, têm o chamado da parte de Deus.
Porque nós vemos aí abrindo muito vento de doutrina. Quando nós vemos aí, não é falar mal, em nome de Jesus. Mas eu quero alertar os irmãos. Irmãos, tenham cuidado. Abre um ministério aqui com um nome que você nunca viu, ouviu. Está aí, abrindo abre Família de Cristo, tal, aqui e ali. E a procedência, né? E a referência. Nós devemos ter cuidado com isso. Em todas as cartas do apóstolo São Paulo, apóstolo São Pedro, apóstolo São João, eles alerta deles a tomar cuidado com os falsos profetas, falsos doutores, falsos ensinadores. Então, o pastor, a gente conhece pelo amor às almas. O pastor chora, o pastor apacenta, o pastor aconselha, não é verdade? Então, Jesus mesmo deu uns para pastores, outro para evangelista. Jesus é quem deu. Nós lemos aqui: não dê ouvido, aprenda isso, não dê ouvido àqueles que ficam falando mal de pastores, porque lá em Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sim, Ele é o meu pastor, Ele é o teu pastor. E muitos pegam este salmo e dizem assim: eu não preciso de pastor, meu pastor é Jesus Cristo. Então por que Jesus deu pastor para a igreja? Não, porque Jesus deu, se Ele é pastor, Ele é o nosso pastor, sim. Mas nós vamos ler aqui, não vai dar tempo, irmão, eu falo muito devagar. Na carta aos Hebreus, nós vemos que a carta a Hebreus não foi o apóstolo São Paulo que escreveu, mas tem todas as características que foi o apóstolo São Paulo, mas não foi ele. Uma carta anônima, a gente não conhece quem é o autor. Fala lá que Jesus é o sumo pastor. Ele é o sumo pastor. Mas lá ele ensina, o autor aos Hebreus, eu quero ler aqui rapidinho, no capítulo de número 13, na carta aos Hebreus, versículo de número 7. O autor diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, não é pastor no singular, pastores no plural, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, aqui o escritor está dizendo: lembrai. O pastor também precisa da ajuda dos irmãos da igreja, das ovelhas, das orações, porque a carga, irmãos, é muito pesada. Trata-se de vidas. Veja aqui no versículo de número 17, do mesmo capítulo 13 da carta aos Hebreus, diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não será útil. Está vendo? O pastor, verdadeiro pastor, tem um chamado de Deus na vida. Ele vela pelas ovelhas como quem há de dar conta. Fala: Senhor, esta alma o Senhor colocou na igreja, eu tenho que dar conta dela, Senhor. Tem uma responsabilidade muito grande chegar naquele dia diante de Deus. Ele vai prestar conta. Qualquer pastor, todos os pastores terão que prestar contas com Deus. Então ele diz: obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Por que sujeitar? Porque essa advertência, nessa época, havia pessoas desobedientes, pessoas infiéis, pessoas que não davam a mínima para os pastores, pessoas rebeldes na igreja do Senhor. Por isso aqui o autor aos Hebreus, o escritor, escreveu essa passagem. E tem uma passagem que eu quero ler com os irmãos aqui, se os irmãos quiserem acompanhar. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 1. Eu quero ler aqui 3, 4 versículos da palavra de Deus que diz assim:
Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? O apóstolo Paulo fazendo essa pergunta aos irmãos de Corinto. A igreja de Corinto era a igreja mais abastada em dons de Deus, dons do Espírito. Mas era uma igreja que só vivia em confusão, uma igreja desordenada. Então Paulo escreve essa carta para advertência aos irmãos de Corinto. O tempo não dá, irmãos, esse ensino é muito glorioso. Eu queria que você assimilasse esse ensino. Aí nós vamos ver o valor que o pastor merece do rebanho, porque o pastor tem que dar conta de cada ovelha. Aqui, então, o Paulo advertindo os irmãos que eles tinha contenda no meio deles. Uns diziam: eu sou de Paulo, outro dizia: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Quando ele fala eu sou de Paulo, por quê? Tinha uns que iam mais para o lado de Paulo, outro ia para o lado de Apolo, outro ia para o lado de Cefas, e outros falavam de sou de Cristo. Paulo era um homem mais inteligente da época. Então alguns irmãos diziam: não, eu sou de Paulo. E o Apolo era o pregador mais eloquente naquela época, pregador eloquente da palavra de Deus. Cefas era Pedro, o apóstolo São Pedro, que andou com Jesus, que conheceu a Jesus, aquele que mais se destacou-se junto com Jesus. Então ele dizia: não, ele sim, nele eu creio, eu sou de Pedro, né? Sou de Cefas. E para vocês terem ideia, quem sabe vocês não tinham ouvido isto, mas aquele que diz eu sou de Cristo, este é o pior. Esse é o pior da turma, desses que causavam dissensões na igreja. Paulo, sim, Paulo era um homem inteligente. Apolo era um homem eloquente para pregar a palavra de Deus. Cefas andou com Jesus. Mas aqui o apóstolo São Paulo diz, corrige: está porventura Cristo dividido? Eu sou alguma coisa e ninguém é nada. Mais à frente no capítulo 3 fala: porque quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro? Nada diante de Deus. Não que não seja nada, mas o maior é Cristo. Mas só que alguns dizem eu sou de Cristo, querendo dizer, eu não tenho satisfação a dar para homem nenhum. São pessoas rebeldes. Meu negócio é com Deus, meu negócio não é com homem nenhum. Irmãos, pensa bem, tem uns que interpretam mal a Bíblia. Diz assim: olha, maldito o homem que confia no homem. Onde está escrito isso? Né? Não é isso, irmãos. Em Jeremias capítulo 17 diz assim: maldito o homem que confia no homem e que faz da sua carne o seu braço e se desvia dos mandamentos do Senhor. Maldito o homem que confia em si próprio, porque o exemplo de Deus confiou em homens, Deus acreditou em homem. Lembra de Moisés na chamada para tirar o povo de Israel do Egito? Estava ali 430 anos preso lá, sofrendo. Clamaram ao Senhor, o Senhor enviou Moisés libertador. Moisés disse: não, Senhor, eu não vou. Não, eu sou de língua pesada. Não vou, não. Põe outro no meu lugar. Não, Deus confiou nele, não é você.
Mas eu não sei falar, Senhor, tenho a minha língua pesada, sou pesado de língua. Então vou mandar Arão junto, teu irmão junto. Mas ele acreditou em Moisés até o fim. Gideão, quando o povo de Israel, enquanto o povo de Israel fazia a vontade de Deus, Deus abençoava de uma sobremaneira o povo. Mas o povo começou a desagradar o coração de Deus. Deus pesou a mão, mandou fome, mandou ali amalequitas lá, os nômades, para acabar com o povo, para roubar tudo que eles tinham, trigo, cereais, botavam fogo nas casas, roubavam gado, roubavam tudo. Aí clamaram ao Senhor, e Deus foi até Gideão, lembra? Juízes capítulo 6, capítulo 7, vocês lerem lá. Deus confiou em Gideão, e Gideão falou: não, Senhor, eu sou o menor da minha casa, na minha família, é a família menor da tribo de Manassés, manda outro, Senhor. Não, insistiu. Sabe quantas vezes Deus confirmou com Gideão para ele ir? 4 vezes. 4 confirmações Deus deu para Gideão, para ele ir. Então Deus confiou em homem, Deus confia em homem, confia. Por isso que a Bíblia diz, nós lemos lá em Efésios, Deus mesmo deu para a igreja pastores, para cuidar, para interceder, para orar. Então está aqui um pastor, homem de Deus. Não é porque eu estou na tua presença, na presença de qualquer um, digo a mesma coisa. O Senhor é um homem de Deus. Confia nesse homem de Deus. Se tiver algum problema, procure ele. Precisar de oração, procure esse homem de Deus. Deus quem colocou ele. Eu sou homem de Deus, fazem 25 anos, 26 anos. E eu sou cristão firme, nunca me desviei. Pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me sustentou. E eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Eu tenho Deus na minha vida. Eu conheço quando a pessoa é homem de Deus, e Deus mostra que esse homem de Deus, a senhora é mulher de Deus, com todo respeito. Então eu considero esse casal, considero essa família. Então, como um culto em ação de graça, não que eu queira, sabe, passar a mão, não é isso. Estou dizendo dentro da palavra de Deus. Foi Deus quem colocou ele aqui para pastorear. Então ame ele, ore por ele. Falhos todos nós somos. Quem não é falho? Encontrar defeito até em Jesus, né? Falaram tanto de Jesus. Falar, não falta quem fale mal do homem de Deus. Então, irmãos, o pastorado é o mesmo que o sacerdócio do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento é reflexo do Antigo Testamento. Não devemos jamais, Jesus mesmo disse, não vim para abrogar a lei. Quando fala-se de lei, fala do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. E esses são os livros da lei que Deus deu a Moisés. Quando fala-se da lei, fala do Antigo Testamento. Jesus disse: não vim para abrogar a lei, mas vim para cumpri-la. Então, o pastorado, irmãos, aprendam isso, tem o mesmo valor do sacerdócio. O sacerdote, na época, ele tinha uma função de interceder pelo povo. Quando Deus deu todas as diretrizes para Moisés fazer o tabernáculo, então ele escolheu o povo de Levi. O tempo é tão pequeno, mas é uma história muito linda. O povo de Levi faz parte das 12 tribos de Israel. Deus dividiu em 12 pelos filhos de Jacó, de Israel. 12 filhos. 2 não eram filhos, netos de Jacó, né? Benjamim e Manassés, né? Manassés. Então Deus dividiu
o povo de Levi só para o serviço sacerdotal. A Bíblia diz que quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, deu todas as diretrizes, Moisés fez de acordo, e Moisés tinha ali homens separados para cada função. Então, quando se fala de levitas, não é somente quem canta, irmãos. Levita é todo aquele que faz a obra do Senhor, está separado para fazer somente a obra de Deus. Em meio às 12 tribos, Deus escolheu uma tribo, a tribo de Levi. Então todo sacerdócio vem do tribo de Levi. Então todo sacerdote vem da parte de Arão. Arão foi ungido o primeiro sumo sacerdote. Mas hoje pela Bíblia nós vemos que o sumo sacerdote é Jesus. E o pastorado não fica atrás não, irmãos. É uma responsabilidade muito grande. Não é para qualquer um. Lembra de Samuel? Samuel, ele era sacerdote, juiz e profeta. Ele exercia as 3 funções perante Deus. O sacerdócio era uma coisa só para o sacerdócio fazer. O sacerdote na época, o sumo sacerdote, somente uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos. No tabernáculo tinha o átrio, tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos. No Santo dos Santos, somente os sumos sacerdotes, uma vez por ano, entrava ali para interceder pelo povo. E o serviço sacerdotal ficava para os sacerdotes. Então lembra de Saul? Saul era rei, irmãos, rei. Tudo que ele falava tinha que ser obedecido. Tudo que ele ordenava tinha que acontecer, porque ele era rei. Mas só que nessa área sacerdotal ele não podia fazer nada. Uma vez ele desobedeceu a Samuel. E Samuel falou: olha, fica aí, me aguarde que daqui 7 dias eu volto. E aconteceu quando Samuel saiu, eu acho linda essa história. Pena que o tempo não dá. Quem sabe na próxima vez. Samuel saiu, antes de voltar, ficou ali o rei Saul. E os filisteus estavam cercando ali a guarnição do povo. E Saul temeu. E o povo de Deus, vendo os filisteus que vinham contra eles, estavam se reunindo ali como uma multidão. Eles ficaram com medo e ia se afastando, ia saindo, escondendo-se nas tendas, nas rochas, nas covas, e se escondendo de medo. E Saul, ele de medo, ele pegou e falou: não, Samuel está demorando, já deu 7 dias. Ele pegou e ofereceu o holocausto no lugar de Samuel. Terminando de oferecer, quem sabe não tinha nem vencido o dia ainda, porque o homem de Deus é assim, irmão, aprenda uma coisa. O homem de Deus, quando fala, ele cumpre o horário. Quem sabe não tinha vencido, era o 7º dia, mas não tinha vencido o dia ainda. Samuel chega, falou: o que você fez? Aí eu estava com medo, que os filisteus estavam aqui e o povo estava desaparecendo de medo. Então você não veio no dia combinado, chegou agora. Eu ofereci de medo, porque o povo estava se afastando, estava todo mundo sumindo, eu ia ficar só. Aí o que Deus falou? Através do profeta Samuel: olha, você seria agora feito rei, ninguém mais iria tomar seu trono, mas por causa disso você perdeu o reinado. Deus escolheu um já, segundo o coração dele. Então aprenda uma coisa: pastorado não é para qualquer um. Não é brincadeira, irmãos, em nome de Jesus. Eu digo isso debaixo do sangue de Jesus Cristo. Eu tenho vivido muito esta vida. Eu tenho sofrido muito nessa terra. Mas é glorioso sim. Sim, é uma função muito abençoada, uma dádiva, um presente de Deus. Mas muitos não sabem
o que o pastor sofre. Muitas vezes o pastor tem que deixar a família. Muitas vezes ele tem que deixar filhos para atender. Deixar de atender os filhos, ter o lazer com os filhos, para atender alguém. E Deus tem nos usado nesta área da cura. Alguém pede, nós vamos lá atender. Nós oramos, Jesus cura. Nós oramos, repreendemos. Vidas são libertas de espíritos malignos, para a glória de Deus. Então nós fazemos a obra. Tinha época, irmãos, agora deu uma acalmada, mas não tinha horário, irmãos. Eu não dormia. Hoje, para dormir, para conseguir dormir, eu deixo o celular lá embaixo, durmo lá em cima. Mas antes, 5 da manhã, 3 da manhã, 2 da manhã, não tinha hora. Irmãos ligando, ore por mim. Pastor, vamos lá. Tem uma pessoa lá que está passando mal. Problema sério. Nós íamos lá de madrugada. Estava deitado, dormindo, acordava com o telefone tocando, trocava de roupa, ia lá. Deus abençoava, expulsava os demônios da vida, libertava as vidas. Orávamos pelas pessoas, Deus curava. E Deus continua curando ainda porque Ele é Deus, não somos nós que fazemos. Para a glória de Deus. Então nós não temos tempo para nós, irmãos. Não temos lazer, eu não tenho. Pastor Jefferson não tem, eu tenho certeza, porque se a gente está num lazer, a gente está preocupado. Se toca o telefone, na hora, fala, Jesus, o que aconteceu agora? Quem será agora? A gente vai pegar o telefone e olhar. Fala, será que é alguém que está precisando de socorro? Uma vez, irmãos, nós fomos pescar lá de Xiga até Tsuruga. Dá cerca de 3 horas de viagem, eu e meu irmão. Fomos pescar, o meu lazer é pescar. Não prejudico ninguém, não xingo ninguém, não chuto ninguém, né? Não é o meu gosto, pescar. Cheguei ali no mar, desci, parece que foi prova de Deus, pastor Jefferson. Desci do carro da van, preparei todas as tralhas ali, tirei as varas, arrumei os anzóis, tudo ali. Na hora que eu ia começar a pescar, toca o telefone. Precisamos de você aqui. Precisamos que você venha orar aqui para uma família. Aconteceu um acidente. Morreram 7 debaixo de uma van. Não sei se os irmãos lembram, lá em Rocurico, na estrada. E 7 jovens estavam ali voltando da balada. Um caminhão passou por cima. E a família desesperada ali no Seremo lá, né? Onde faz o velório. Pedindo para orar. Nós deixamos tudo, tiramos tudo de volta. Viajamos mais 3 horas, voltamos lá. E nós fomos lá atender. E assim a vida do pastor. Essa é a vida do pastor. Pastor é isso, se preocupa com você, com a igreja, com as vidas. Estou aqui, sempre tem alguém do Brasil ligando, pedindo oração. Pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Deus curou há anos atrás uma irmã que estava numa cadeira de rodas. Várias vezes foi no médico, levada a gritos no hospital. O Espírito Santo falou, liga para a irmã. Eu liguei para abreviar rapidinho. Vou contar esse testemunho para a edificação da tua vida. O que Deus pode fazer através daquele que se doa para o Senhor. Orei daqui do Japão, lá no Brasil. E a irmã estava desviada. Eu liguei, conversei com ela. Primeiro liguei, a filha Miriam atendeu. Falei, como é que estão? Estamos tudo bem, só a mãe que não está boa. Foi levada a grito no hospital. Eu falei, meu Deus, o senhor quer falar com ela? Eu disse, não quero só falar, quero orar por ela. Demorou uns 5 minutos, ela veio. Aí ela começou a contar, falou, eu sei que é mão de Deus, que eu me desviei do caminho do Senhor. Está acontecendo assim, 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 assado. Falei, mas para tudo Deus tem solução.
Deus te escolheu, Deus te chamou, ela tinha um dom muito lindo. Se ela estava reunida com alguém, com os irmãos assim em oração, Deus fazia ela sentir a dor que a pessoa estava sentindo, e ela falava: Deus me mostra uma pessoa que está sentindo a dor assim, assim, em tal local assim. A pessoa se manifestava, ela orava e Jesus curava na hora. E eu falei: irmã, com esse dom tão lindo que Deus te deu, você tem amor pelas vidas, nós saímos juntos para evangelizar. Nessa situação, Deus te ama. Para mim não tem mais jeito, eu tenho, mas já estou bebendo, é só deixar de beber, irmã. Estou fumando, é só deixar de fumar. O Espírito Santo me lá. Para abreviar, o Espírito de Deus derramou a graça, a unção sobre a minha vida, sobre a vida dela. No telefone eu ia falar com ela, só saía língua estranha. E ela lá do outro lado, ela não chorava, ela gritava, parecia uma desesperada. Terminando a oração, disse: irmã, amanhã a irmã não irá sentir mais dor, a irmã estará andando. E Deus manda te dizer mais uma coisa, irmão. Deus está entrando com providência na tua área financeira. Depois de 2 meses nós fomos lá, eu e minha esposa, 2 ou 3 meses lá no Brasil, fomos lá visitar a irmã Cida. Até hoje ela mandou um áudio, né? A irmã Gilene ouviu. E chegando lá, ela chamou: vem cá, irmã. Casa dela toda arrumada, era chão batido, tudo com piso novo, telhado tudo arrumado, pintadinho a casa. Vem cá no quarto. Ela não coube na despensa. A benção, está guardado aqui pacote de arroz, lata de óleo, feijão, um monte de mantimento ali. Fazia 2, 3 meses a gente não ia lá. O teu esposo profetizou. E eu estava sem nada, mas só tinha um punhadinho de arroz, ela disse. Não tinha mistura nada para fazer. Eu estava preocupada, desviada, não tinha onde recorrer. Aí, o teu esposo profetizou. Deus mandou uma cesta básica enorme, encheu a minha casa, ela disse. E Deus, no outro dia, ela não sentiu dor. Ela saiu correndo contar para as vizinhas, entrou na casa de uma vizinha. E Deus fez ela sentir uma dor. Falei: irmã, você está sentindo isso, isso, isso. Falou: é isso mesmo, eu vou orar por você. Ela orou e Jesus curou. Desviada, Deus sarou ela, continuou a andar. Deus enviou mantimento para ela. Fazia, acho que vários meses que ela tinha uma causa, tinha que receber. Ela foi mandada embora porque cuidava de uma menina deficiente, vizinha nossa. E a patroa dela disse: olha, a filha morreu porque você não veio mais trabalhar aqui, então eu não vou lhe pagar nada, você não tem direito nenhum. Para abreviar, fazia tempo já, a patroa chamou ela e falou: vamos entrar no acordo. Olha, eu fui no advogado, ele disse que eu tenho que pagar tanto para você. Se eu te pagar tanto, você aceita? Ela disse: eu aceito. E com aquele dinheiro ela reformou a casa todinha e ficou uma bênção. É isso que Deus faz, irmãos. Então ame o seu pastor. Deus é na vida do pastor, aquele que ama as ovelhas, aquele que tem responsabilidade, aquele que tem compromisso com a obra de Deus. Você não sabe ainda, quem sabe, o que Deus pode fazer através da vida de um pastor. Eu tenho vários testemunhos, irmãos. Um menino que era surdo, eu orei na igreja ali no púlpito, orei, na hora Jesus abriu o ouvido do menino de 8 meses, Tomil. Hoje ele está um moço, estudando, já está se formando. É isso que Deus faz, irmãos, muitas maravilhas. Como diz o salmista no Salmo 105, são tantas as maravilhas que não se pode contar. Irmãos, fique com essa palavra. Então não dá tempo, irmão, passou um pouquinho, uns minutinhos, mas que Deus te abençoe. Eu quero te dizer, ame o pastor, ame o teu pastor. Deus te chamou aqui, considere ele, ame ele, ajude ele em oração.
Amém, irmãos? Deus abençoe as vossas vidas. Deus abençoe o pastor Jefferson, missionário Alexander, Eduardo. Deus abençoe em nome de Jesus. Bate palma e glorifica a Deus, igreja. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando aí pela internet, né? Que a bênção do eterno Deus seja sobre a vida de todos em nome do Senhor Jesus. Pode